Mas essa é uma pergunta para todos vocês. No tempo de Atanásio, a divindade de Cristo estava debaixo de ataque. Na visão de vocês, qual é o maior inimigo que a igreja enfrenta hoje em dia? E cada um de vocês, se quiserem dizer alguma coisa, sintam-se à vontade. Já que eu estou à sua esquerda, eu começo. E depois vai melhorando. Eu estava pensando, conforme eu ouvi o Dr. Godfrey, sobre o ministério do meu pai. E eu me toquei que, com o seu trabalho e o Conselho Internacional da Inerrância Bíblica, e depois com o seu trabalho lidando com a tradução Bíblia Stealth, você poderia dizer que ele devotou uma parte significativa da sua vida para defender a autoridade das Escrituras. E depois, com o evangélicos e católicos juntos, depois da Declaração Manhattan, a sua paixão tem sido justificação pela fé somente. E eu percebi. Tem um outro herói meu que também tinha esse mesmo foco, o que me levou a fazer a pergunta: é sempre nesse ponto que a batalha será travada? Se você voltar para o jardim, antes de haver necessidade do Evangelho, o ataque foi contra a palavra de Deus. O que o Dr. Ferguson estava falando de Satanás atacando a esposa de Adão me fez pensar: vai ser sempre assim. Sempre vai ser a palavra de Deus, sempre vai ser o Evangelho. E eu diria, baseado no que o Dr. Ferguson disse, sempre irá ser a igreja. O que mais me choca em nossos dias, pessoalmente, é a baixíssima eclesiologia que nós temos dentro da melhor parte da igreja evangélica. As pessoas que conhecem a autoridade das Escrituras, que conhecem a justificação pela fé somente, não fazem ideia da significância, da importância e da autoridade da igreja aqui na terra. Faça a pergunta de novo. Atanásio confrontou a questão da divindade de Cristo. Qual é o maior inimigo da igreja hoje em dia? Sabe, eu costumo responder essa pergunta dizendo que o pluralismo, de alguma maneira, é um dos problemas que estamos sempre enfrentando. Uma incapacidade de dizer que a fé cristã é certa e todo o resto é errado. Para parecer gentil para com outras formas de pensamento e cosmovisões, um caminho escorregadio ao pluralismo dentro da igreja. Que todas as formas, todas as estradas eventualmente conduzem a alguma maneira de salvação. Eu ainda acho que isso é endêmico na nossa sociedade e às vezes eu acho até na igreja. Eu acho que a inerrância, com certeza, é um lugar para se focar. A maneira que alguns evangélicos professos que expressam um desejo de se afastar de qualquer conceito da inerrância não é um bom sinal para a próxima geração da igreja. E aí, se formos pensar na justificação pela fé, mas também nos termos do que Atanásio estava combatendo em seu tempo, aí estamos falando de questões básicas de cristologia, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Em relação à pessoa de Cristo, como evangélicos americanos, nós fizemos um ótimo trabalho falando de Jesus como meu amigo, e nós o tornamos bastante pessoal. Mas às vezes falta um pouco da cristologia de duas naturezas, de Nicéia e Calcedônia. E essas são coisas que precisamos que elas se tornem parte do vocabulário da igreja. E além disso, tem a obra de Cristo. Assim como esses movimentos contra a inerrância, as maneiras que a justificação pela fé tem sido desafiada pela nova perspectiva, e também essas questões relacionadas a um desconforto com a expiação substitutiva. E, de novo, que alguns profetas evangélicos estão se distanciando dessa doutrina. Essas, para mim, são duas questões cruciais, a doutrina da Escritura e a doutrina de Cristo.
Eu diria que concordo com o que foi dito, mas na minha visão é idolatria, na forma de antropocentrismo. Esse destronar de Deus e esse utilitarismo pragmático que vê o homem e os seus desejos como o centro de todas as coisas, dentro e fora da igreja. E eu me lembro das palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, a respeito das pessoas, sabe, se desviando para fábulas e não desejando viver na sã doutrina e amontoando para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E então você vê esse utilitarismo pragmático. O que as pessoas querem, o que vai atrair uma multidão, o que volta para a nossa baixa eclesiologia e o nosso sincretismo e várias outras coisas, sabe? E eu acho que na raiz disso há essa praga endêmica na nossa cultura do antropocentrismo, esse desejo de colocar o homem e o seu querer, os seus desejos, as suas necessidades. Quando você olha para as questões práticas, casamento homossexual e coisas assim, qual é o argumento para isso? Sabe? Se duas pessoas se amam, é o homem como centro. Sabe? Volta ao... É o que nós queremos. Então, na minha opinião, é esse o epicentro de tudo. Eu acho que todo mundo mencionou questões críticas que nós enfrentamos. É um tanto difícil selecionar uma de todas elas. Nós começamos aqui com a referência que o Dr. Godfrey fez a Atanásio. Na história da igreja, os 4 séculos em que a pessoa e a obra de Cristo estiveram mais debaixo de ataque pelas heresias foram o século IV, que culminou em Niceia, o século V, que culminou em Calcedônia, o século XIX, com o advento do liberalismo do século XIX, e o século XX, que carregou tudo isso para a frente. E nós ainda estamos nisso. E eu ainda vejo que a cristologia, que está conectada com a justificação, com o sola escritura e todo o resto, vai ser o campo de batalha pelos próximos 30, 40 anos, e talvez até mais do que isso. Como Steve Lawson apontou ontem, é a cruz que está debaixo de ataque, e no evangelicalismo é o evangelho. O entendimento da pessoa de Cristo agora, o ato perfeito de obediência de Cristo está sendo desafiado atualmente no evangelicalismo. A doutrina da imputação, do mérito de Cristo como única base para a justificação, tem sido negociada de novo e de novo dentro do dito evangelicalismo. Essas são doutrinas centrais da Bíblia, e no centro disso está o que chamamos de evangelho. E eu acho que o maior problema do evangelicalismo é que não sabemos quem é Deus. E o segundo maior é que não sabemos o que é o evangelho. Nós perdemos o entendimento do que é o evangelho. Essas são questões críticas e nós vamos ter que lidar com todas elas.